criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website. Fala galera, estamos aqui pro episódio de número 12 do Vlog de Menina e eu tenho aqui minha companhia, Ariel Nascimento. Fala, rapaz. Muito meu amigo, um ótimo escritor, acabou de lançar o seu livro, né, Ariel? Além de tudo, é um estudante de advocacia, blogueiro, assim como eu, né? Mais ou menos uns 4 anos. 4 anos blogando. E além de tudo, é servidor público. Olha, um cara com uma experiência muito vasta e com um senso crítico muito aguçado. E a gente vai falar hoje de blogs que não fazem sucesso. Assim como ele tem um blog e que vem batalhando aí para colocar conteúdo de qualidade na internet. Mas a gente percebe que é muito difícil. É, realmente. Como é que foi essa história de você montar um blog? Por que você montou um blog? Bom, primeiramente eu sou uma pessoa que adoro conversar. Trocar ideia de vários assuntos, sobre várias coisas, com pessoas de diversas áreas, né? Então eu achava interessante que essas conversas, esses pontos de vista que eu pegava, fossem transformados em texto, para que o pessoal da internet, que é um povo assim, praticamente todo mundo, né, tem acesso à internet hoje, pudesse fazer parte e comentar sobre aquele tipo de assunto que a gente estava discutindo, que a gente tratou, enfim. E qual que é o assunto principal, assim, ou os assuntos principais que você gosta de tratar? Eu dei uma olhada, eu sou uma das colaboradoras do blog dele, recém-aceita por ele para ser uma das colaboradoras. O site dele, o blog dele é o Café on the Rocks, que tem aqui no nosso vlog, tem um link aqui embaixo, mas eu vou colocar também no post para vocês darem uma olhada. E quais são os assuntos? Eu percebo que tem muito assunto de política, de variedades, de cultura inútil. Você também tem outros colaboradores, né? Sim, eu tenho os colegas de faculdade que me ajudam no blog, né? Colocar vários assuntos, assim, até os que eu menos... Gostaria de colocar? Gostaria de colocar, mesmo porque eu também não consigo falar muito sobre aquilo, por exemplo, esportes. Eu sou uma negação pra falar de esportes. Mesmo? Olha Verdade. só. Eu não sou a melhor pessoa, mas conheço muita gente que sabe muito. Então, a minha ideia inicial era colocar o máximo de assuntos possíveis, variados, o mais completo possível, para que o leitor que acessasse o blog pudesse ser atingido. Então, assim... um blog gerador de conteúdos de verdade, de conteúdos diversos. Exatamente. Tanto assim que a principal proposta do blog é passar a informação, mas de um jeito assim... Uma opinião, uma análise crítica em cima. Perfeito, exatamente. Engraçado porque quando eu montei meu primeiro blog, que é o blog que leva o meu nome, eu ainda não tinha uma noção do que eu não tinha esse feeling que você teve de falar, não, eu vou falar disso. E aí eu falava de várias coisas. Então, se você acompanha o histórico do blog, ele está desde 2005, mas ele tem diversas coisas da qual eu estou tratando. Diferente deste blog, que é o Vlog de Menina, que traz uma linguagem totalmente diferente, e diferente do Santa Rima, onde eu escrevo poesias e crônicas e tudo mais. Eu acho que, você estava falando de blog de conteúdo, eu queria conversar com você sobre um assunto. Você acha que a internet bobaliza as pessoas, idiotiza as pessoas? Total. A internet... A principal função da internet já foi desviada faz tempo. Desde quando houve aí a massificação da utilização... A inclusão digital, né, vamos dizer assim. Inclusão digital, que todo mundo sabe que nem sempre traz bons frutos. Porque hoje a gente fala assim, na faculdade eu escuto falar muito assim, porque a gente tem muito acesso a conteúdo. E isso não quer dizer nada, né? Quer dizer, eu tenho acesso a um UOL da vida, que eu tenho ótimas informações ali, mas de repente eu tô vendo uma notícia de celebridade, quer dizer... Então eu enquanto usuário, né, é a mesma coisa de que entrar numa biblioteca. Eu posso buscar um assunto X, eu posso buscar um assunto Y. Quem continua fazendo a qualidade do conteúdo é o internauta, é o usuário. Com certeza. E à medida que vai crescendo, pessoas que buscam a informação inútil, o fútil, vai crescendo a quantidade de material inútil. Por quê? Porque o que um blogueiro, por exemplo, um blogueiro comum quer é acesso. E o que ele vai conseguir com acesso é o que esse pessoal está procurando hoje em dia. Que leva a nós a dificuldade de manter um blog hoje com conteúdo interessante. Mas eu acho complicado você ter um blog hoje no Brasil, que a gente tem, a gente hoje está em 5º lugar em leitores de blog no mundo, ranking mundial,
temos aí quase 6 milhões de blogueiros, essa foi uma pesquisa feita de 2006 a 2007, e a gente só perde para os Estados Unidos no número de blogueiros. Quer dizer, eu tenho hoje uma renca de gente, um monte de gente fazendo blog, com assuntos diversos, mas que vão sempre perder acessos para quem está falando do cotidiano, das futilidades desse cotidiano. Exatamente. Eu acho que isso complica os nossos blogs de fazerem sucesso, concorda, né? Com certeza, com certeza. O pessoal hoje está banalizando muito o uso da internet, né? Igual a gente já acabou de falar. Então isso dificulta ao extremo quem está querendo passar uma informação, ou quem está querendo iniciar uma discussão, né? Uma avaliação, ou então qualquer coisa que relacione a várias ideias, um conjunto de ideias, né? E a gente está falando disso porque o tema desse vlog de hoje é falar de blogs sem sucesso. Por que nossos blogs não atingem o sucesso de tantos outros? Primeiro, porque a gente trata de conteúdo, não vou te dizer só de qualidade, porque às vezes a gente também se submete a colocar coisas, a besteiras na internet. Sim. Mas a gente sente uma dificuldade, principalmente ele que é escritor e eu que sou aspirante a escritora, de perceber que textos não funcionam na internet. Não funciona. E a gente percebe uma outra coisa. A maioria das pessoas que acessam, tem 10 acessos dia. A maioria das pessoas que acessam o nosso blog fala, eu vi seu blog e tal, e nunca deixa um comentário. Isso é a frustração da frustração, entendeu? É isso mesmo. Você percebe isso também, né? Agora tem o negócio de votar aqui embaixo, que você pode votar e falar se você gostou, se não. Mas senão as pessoas não comentam, as pessoas não deixam a opinião delas, é extremamente complicado, né? E aí acaba frustrando também o principal meio do blog, que é realmente comunicar esse. e saber a opinião das Exatamente. pessoas. Eu tenho um problema com um comentário anônimo, né? Que o anônimo, ele nunca vem pra te dizer uma coisa boa. Nunca. Ele está sempre em busca de fazer uma chacota, de te fazer uma crítica muito dura. Então, os anônimos sempre no meu blog foram tratados de maneira bem hostil da minha parte. Inclusive, eu fiz um texto algum tempo atrás que eu tinha recebido um comentário anônimo dizendo, olha, gostei muito do seu blog. Eu falei, olha, anônimo não ganha e-mail, não ganha obrigada, não ganha nada. E eu acabei virando amiga desse cara que deixou um comentário anônimo no meu blog. Ele se identificou no post seguinte. É um grande amigo meu, Leonardo, que deve estar me assistindo. Mas eu acho o comentário anônimo péssimo, assim. Não sei nem por que existe comentário anônimo. Devia ter um jeito de barrar isso. Porque... tem jeito de barrar. Você não pode comentar se não for identificado. O problema é que... Você limita os seus comentários. Você limita a não a todos os públicos, mas só quem tem, por exemplo, a conta no Google. Exatamente. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você falou do seu livro. Conta pra gente como é que chama o seu livro, do que ele fala, da onde saiu essa ideia. Porque é muito blogueiro hoje, assim como eu e você, escrevem, né? Escrevem crônicas, escrevem textos maravilhosos, escrevem poesias. E muita gente não sabe ainda muito como dar evasão para esse conteúdo e divulgar isso para outras pessoas. Conta mais como nasceu o seu livro, eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, meu livro chama A Lenda dos Deuses, o subtítulo é Gênesis, porque é o... Tem uma continuação. É o primeiro de uma série, né? A ideia foi que eu era um adolescente que adorava escrever, mas como adolescente eu tava largando os brinquedos, né? Então, parei de brincar, mas a minha imaginação continuou, né? Aflorada A mil. E como eu gostava muito de escrever, então eu acabei trocando os brinquedos pelo caderno e pela caneta. Depois passei pro teclado, né? E aí eu fui colocando. Primeiramente eram ideias que eu tinha e sobre uma historinha. Porque o livro dele, gente, fala de histórias épicas, né? Sim. Com todo um contexto, uma literatura bem fantástica, assim, é bem interessante o livro dele. E de onde vieram essas referências de você tão novo? Você tinha quantos anos quando você começou a escrever? Quando eu comecei a escrever eu tinha 13. De onde vieram essas referências? Você lia alguma coisa? Você via algum tipo de coisa? De onde veio? Sim, as primeiras referências ali, o primeiro contato que eu tive com a personalidade dos personagens foi do minha roda de amigos mesmo. Tinha lá meia dúzia de amigos, fui lá e... Você jogava RPG? Jogava Porque RPG isso também. É uma influência bem grande, muito né? grande, muito grande. E aí eu pegava aquela roda de amigos que eu tinha, colocava no meio do universo que eu criava e tudo, e fazia lá os contos, mas era muito no rascunho assim que eu fazia. Eu fazia mais para passar o tempo mesmo. Sim. Aí depois de um tempo eu engavetei esse projeto,
Depois de um Eu vi tempo... na descrição do seu livro que você fala, é um projeto que durou 10 anos, você parou, voltou a escrever, escreveu isso de mesmo. novo. Porque eu engavetei, porque chegou uma parte da minha vida que eu Não larguei, queria mais. não queria mais e tudo. Aí eu tava fuçando num CDs de backup e achei. E aí você foi se descobrindo enquanto escritor, né? Sim. Porque nesse momento você tinha lá um talento, né, aos seus 13 anos, que você escrevia sobre o assunto, mas de repente você pegou aquilo e falou, porra, é ruim, eu tenho vergonha, mas tem potencial, e eu vou investir nisso. E aí vem essa carga de escritor. Eu queria que você falasse um pouco mais desse seu feeling de escritor, como é que você... Porque você faz direito, tem que ler muito e tal. Muito. É uma faculdade muito difícil, o seu trabalho te exige muito isso. Mas o que despertou essa centelha para sair de uma literatura totalmente técnica, né, no momento, para ir para uma literatura fantástica e que de repente criar essas coisas? É muito... Assim, quando você escreve, você usa muito das referências... Que você tem, sua bagagem cultural. Exatamente. Então, o que você mais gosta de ler é o que vai ser o seu estilo de escrita. Entendeu? Então, inclusive quando eu fui começar a faculdade, eu estava em dúvida, porque eu queria uma faculdade que eu pudesse usar essa minha paixão pela escrita. E já tinha o blog aí? Não. Não Ainda tinha não. blog ainda. Foi no ano que eu comecei a faculdade que começou o blog. Entendi. E aí eu comecei a ler muito livro técnico e comecei a perceber que eu gostava de ler aqueles tipos de livro. Os mesmos técnicos. Mesmo os técnicos. E aí eu acabo, para a profissão, utilizando aqueles termos técnicos que eu lia nos livros de doutrina, até nas jurisprudências, enfim. Eu conseguia transcrever aquilo Com uma linguagem normal. por uma linguagem normal. Entendida por todos, né? Exatamente. Vocês advogados adoram falar difícil, assim como os médicos. Os médicos têm um problema que escrevem difícil, mas é importante, eu acho legal essa transmissão do que é complexo para o que é simples e transformar isso em uma grande conversa com as pessoas. Eu acho que isso é a linguagem do blog. Justamente. Que aí foi quando você montou o blog. Foi quando eu montei o blog, em 2007, o Castelo de Marfim, que depois virou o Café on the Você teve o Rocks. Castelo de Marfim primeiro, né? Uhum. E depois virou o Café on the Rocks. E de onde veio esse nome, Café on the Rocks? Que eu achei ele genial. Então, no Castelo de Marfim já tinha a ideia de juntar meus colegas de faculdade, que eles estavam muito Eles não interessados. colaboravam nesse primeiro momento. Não colaboravam. Eles estavam muito interessados e querendo colaborar, né, com o Castelo de Marfim. Então, a gente fez uma reunião e decidiu que ia mudar o nome do blog, ia mudar o foco dele, né, ia colocar umas coisas até mais sérias. Que no Castelo de Marfim não tinha tanto. E aí, um dos integrantes, aí tinham vários nomes, só que tinham vários nomes repetidos, ou nomes que já existiam. Aí um dos integrantes deu essa ideia, né, Café on the Rocks, que é uma bebida, Sim. qualquer bebida on the rocks é bebida com gelo. Sim. Então é o E quente... o café com frio, né? O quente com frio. Quente com frio, é uma mistura de coisas assim, opostas, no caso, né? Então seriam uma mistura de informações de todos os lados. Total. Eu acho que pra gente começar a fechar aqui o cerco do blog, por que você acha que, eu já te dei a minha opinião, mas por que você acha que seu blog ainda não é um sucesso, mesmo com colaboradores, quer dizer, colaboradores que geram conteúdo, que trazem visitantes, enfim. Por que você acha que seu blog ainda não é sucesso, ranking mundial, 2.000 acessos e blá? Bom, primeiro que eu acho que eu não consegui ainda fazer algo genial, que chamasse a atenção da massa, né? Mesmo que esse algo genial seja uma coisa besta, que ninguém, né, tenha pensado antes. E segundo, porque meu blog ele tem textos que eu coloco de maneira que o leitor precise ler, Que é entendeu? o que a gente estava falando há pouco, né? Então isso acaba truncando muito. A pessoa bate, tem muito texto. Mas não te dá uma imagem. coceirinha? Porque às vezes me dá essa coceirinha, né? Eu fico tentada às vezes a falar, não, vou montar um blog de conteúdo, onde eu só vou colocar merda, onde só vai ter aqueles vídeos do YouTube engraçados, que aí eu vou bombar. Mas aí não vai ser eu. Vai ser uma cópia de tantas outras cópias
blogs que já existem. Pois é, justamente. Vai Dá essa fugir. coceirinha na gente. Dá. né? Inclusive, a gente às vezes tem até umas recaídas, coloca, de fato. Vídeo e vai, Vídeo. fala lá, vai lá ver meu blog. Coloca uma imagenzinha mais interessante, uma coisa que você deu risada ali. Realmente, a gente sente vontade disso, mas no meio de tanta coisa que já existe assim, por que não fazer diferente? E tentar fazer sucesso com aquele negócio diferente, né? E o que você prevê aí se a gente fosse falar daqui a 5 anos do Café on the Rocks, se a gente sentasse nessa mesma cadeira, olhando para essa câmera e dissesse, faz 5 anos que a gente sentou aqui e falamos que o nosso blog não fazia sucesso. O que você gostaria de se ouvir falar? Olha, eu realmente gostaria de me ouvir falar que de um tempo pra cá tudo mudou e as pessoas criaram um senso crítico e gostariam de procurar informação e procurar entretenimento ao mesmo tempo, ganhando Esse plus de conteúdo. Exatamente, e expandindo territórios, porque realmente, principalmente num país igual ao nosso, que a cultura é de não ler, é de ter a preguiça de ler e de ter o comodismo de receber a informação pronta, é muito difícil você conseguir ir pra frente. Muito, muito, muito. Eu gostaria de daqui a 5 anos, ter uma noção um pouco melhor desse nosso usuário também. Porque eu acho que ele ainda tá meio vivendo no limbo. Ele não sabe muito bem, ele vai numa rede social, ele coloca uma bobagem no Facebook, ele não sabe muito o que fazer com essa informação. Eu gostaria que daqui a 5 anos, se a gente for profetizar aqui alguma coisa, que daqui a 5 anos as pessoas utilizem esse conteúdo para alguma coisa. Seja para fazer um protesto, seja para brigar por alguma causa, seja para defender uma opinião, seja para fazer um bem maior. Eu gostaria que as pessoas tivessem um nível de consciência mais aguçado. Mas isso só acontece lendo blogs de hoje, lendo o que vier pela frente. Certo? Com certeza. Eu queria agradecer a sua presença ilustre aqui no Imagina, blog. eu que agradeço por você ter me chamado. Imagina, ele me deu a oportunidade de escrever no blog dele, estou muito honrada. Fazendo parte agora da turma do Café on the Rocks, com outras tantas pessoas que vejo que também são inteligentes, interessantes. E você, se tiver gostado do Ariel, quiser saber mais sobre o livro dele, está disponível na Booksys. Né? Você procura lá, diga de novo o nome do seu livro, por favor. A Lenda dos Deuses. A Lenda dos Gênesis. Deuses, Ariel Nascimento, né? Procurem lá. Inclusive, eu não tenho uma amostra dele aqui, eu acho que ficou em outro cômodo, mas o livro dele foi ilustrado pela ilustríssima namorada dele. Sim, sim. Tá genial e você pode comprar ele impresso e virtual. Ou virtual também. Então, procurem lá na Booksys, eu vou colocar o link aqui embaixo, e visitem o Café on the Rocks, que é um blog muito interessante para consumir conteúdo. Muito obrigada pela sua presença. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da informação.